Olá, galera, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Janária Viana. Quero falar com a turma 1001. Tudo bem, galera? Desejo que todos estejam bem. Bom, vamos falar aí de mais um capítulo, né? Dando início ao capítulo 15 da apostila de vocês, livro 5. Bom, como essa apostila, né? Apostila 5, os capítulos já são bem reduzidos e nós temos aí um trimestre inteiro para trabalhar essa apostila. Então eu vou fazer diferente a partir de agora, tá? Eu não vou trabalhar todo o capítulo em um só vídeo. Então o capítulo 15, por exemplo, eu acho que dá uns 2 vídeos bem tranquilinho, tá? Mas as atividades, as resoluções das questões que tem que ser feito, vocês podem já ir adiantando, né? Do jeito que vocês já fazem tranquilamente. E qualquer situação, qualquer dúvida, vocês já sabem como fazer. Entrar em contato, né? Para qualquer esclarecimento. Então, nós vamos começar no capítulo 15 falando como título das cavernas à industrialização, né? Então, aí nós vamos entrar em uma revisão de conteúdo que também nós já trabalhamos, né? Vocês já tiveram isso em séries, em anos anteriores. E aqui vai falar o quê? Vai falar do processo das revoluções industriais, né? O uso da técnica, da tecnologia, né? A evolução das técnicas que veio aí, né? Desde os tempos primórdios, quando chega aí na terceira revolução industrial com a descoberta da tecnologia, como isso ocorreu ao longo do tempo, né? Então o capítulo ele vai abordar esse assunto, né? Das revoluções industriais. Então, ó, o componente como o aprimoramento da técnica, né? Existente desde a antiguidade, proporcionou à humanidade a produção de diferente e eficaz no espaço geográfico, analisar criticamente as relações de poder, né, entre essas técnicas, entre o uso dessas técnicas. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar nesse capítulo, né? Então vamos começar falando do próprio título, né, das cavernas à industrialização. Trabalho é um ato de modificar a natureza para benefício próprio, como ocorre na construção da estrutura para habitação, né? No caso aí da construção. Quando você compra um terreno, você tem um terreno e você começa a fazer todo um planejamento dessa construção, então você começa a colocar em prática como ficará, né? Você cria todo um planejamento dentro da sua cabeça de como isso, né? Você vai colocar em prática todo esse pensamento, toda essa estrutura, né? Todo esse planejamento. Porém, enquanto aqui está citando, né, que a abelha ela segue um instinto e as orientações definida pela própria natureza, o ser humano ele já age diferente, né? O ser humano, além de conseguir projetar a forma e a construção como, né, ela ficará, também pode alterar o planejamento e seus gastos. Então, a diferença, né, da natureza para o ser humano é isso, porque a natureza, os animais, por exemplo, né, aqui está citando a abelha, mas a gente pode usar outros exemplos. Quando segue o instinto, o tempo da natureza, é uma coisa. Já é diferente do ser humano, que o ser humano ele consegue fazer todo esse planejamento, mas ele também consegue modificar tudo isso, né? E ter noção de quanto vai gastar, né? No final, do início ao fim, fazer todo um planejamento de gasto. Então, a diferença, né, do tempo da natureza, do que segue a natureza e o que segue o ser humano, são esses fatores que eu estou falando com vocês. Por meio do trabalho, o ser humano modificou a natureza de tal forma que em apenas 2 milhões de anos saiu do domínio do fogo e chegou à exploração do espaço, tá?
Nesse período, ocorreram várias evoluções relacionadas à forma como o ser humano trabalha. E as últimas foram denominadas, né, as chamadas revoluções industriais, né? As fases das revoluções industriais, como começou o período das mudanças até chegar na terceira, né, para as descobertas ao longo do tempo, a descoberta do carvão, a descoberta da energia elétrica, depois veio a informática, né? Então, tudo isso vai havendo o que a gente conhece de técnica, né? E com a introdução aí de tecnologia. Evolução das técnicas e tecnologia. Vamos ver como isso foi evoluindo ao longo do tempo. A primeira grande revolução tecnológica da história da humanidade talvez tenha sido o domínio do fogo, que é uma situação que nós já trabalhamos anteriormente. Desde então, as sociedades humanas têm se dedicado, né, a aprimorar maneira de se apropriar da natureza e transformá-la cada vez mais eficiente, criando equipamentos, né, que lhes permitissem facilitar a vida. Nós podemos perceber isso no dia a dia, o quanto as coisas, ao longo do tempo, elas foram sendo modificadas para facilitar a vida do ser humano no dia a dia, né? A inclusão da Revolução Industrial no século XVIII não significou que as etapas evolutivas anteriores, né, ou seja, antes da Revolução Industrial, ao desenvolvimento tecnológico humano, tiveram aí menor importância. Não, cada período, né, cada evolução dentro de cada período tem sua importância, nós não podemos esquecer disso. Vamos lá. Grande parte do conjunto de técnica humana não foi universalizada, né? Ao longo do tempo, a seletividade na propensão delas produziu abismo tecnológico cada vez maiores entre a sociedade humana e contribuiu expressivamente para a concentração crescente do poder aos que estiveram, né, na vanguarda desse processo. Um exemplo aqui, o mosaico, né, técnico e suas contradições constituem uma produção espacial que vem se desenhando ao longo, né, do tempo, né, desde a antiguidade. Primeira coisa que a gente tem que entender dentro desse processo é saber diferenciar técnica de tecnologia. Então, o que vem a ser a técnica? A técnica representa o modo de fazer, ou seja, procedimento, o conjunto de procedimentos adotado para obter determinado resultado. Isso é a técnica. Já a tecnologia envolve a sistematização e a elaboração científica dos conhecimentos técnicos, visando torná-lo mais efetivos, né? Mais eficientes. A análise das técnicas humanas em diversas ferramentas de contexto é um dos campos mais importantes da geografia, né? Desse uso de técnicas ao longo do tempo. A técnica envolve uma relação humana com o meio, feito de forma consciente. Assim, compreender e minimizar os domínios das técnicas por diferentes sociedades ao longo da história é uma condição fundamental para avaliar como ocorreu a produção internacional do espaço geográfico. Dessa forma, perceber a consistência entre técnicas consideradas modernas e outras primitivas, né? A gente sabe muito bem que hoje, com o uso de tecnologia, muitas, como o próprio... Tem uma imagem aí na página 3 da apostila de vocês, né? Que mostra o uso dessa tecnologia em coisas que no passado era usado de forma bem primitiva, né? Mas a gente sabe que ainda existe muitas técnicas consideradas ainda primitivas, mas que vêm se evoluindo ao longo do tempo, ok?
Continuando aí, na página 4, está falando que na antiguidade o desenvolvimento de técnicas esteve constantemente atrelado às necessidades fundamentais, como alimentação, moradia, segurança. E nesse sentido, a busca pela vida em sociedade desde o início representou uma necessidade, a associação entre o familiar, né, e as condições mais favoráveis para a sobrevivência. A apropriação de técnica mais eficaz na produção de alimentos possibilitou a fixação desses grupos, propiciando o estabelecimento das primeiras cidades. Como mostra aí na apostila, né, tá citando alguns exemplos de algumas cidades, né, desse período que, com o uso de técnica, né, e hoje sendo usado aí a tecnologia, como isso foi sendo desenvolvido. Então, tá citando aí, ó, outros exemplos são apropriados à utilização de energia eólica, a produção de artefatos mecânicos que possibilitam a movimentação de objetos pesados, né? Um exemplo desse uso de técnica e tecnologia, nós podemos trazer aqui para o Brasil, são os equipamentos usados, né, na agricultura. Coisa que antigamente os equipamentos eram totalmente rudimentares e hoje tem a introdução aí da tecnologia a favor dessas atividades, né, que é muito implantada dentro dessa parte agrícola. A gente tem maquinários aí, onde antigamente precisava de um número maior de pessoas para lidar com esses equipamentos. Hoje, o uso da tecnologia, né, agregada aí às técnicas, ela vem favorecendo aí cada vez mais o uso desses equipamentos. Então, dá para a gente fazer dentro desse próprio texto da página 4 da apostila de vocês, onde dá exemplos, né, de cidades da antiguidade e as cidades atuais, né, as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, dessa evolução de técnicas e tecnologia, ok? Então, meus amores, tô fazendo um vídeo bem curtinho, né? Como falei, vou dividir o capítulo em 2 partes, eu acho que dá em 2 partes aí, tá? Então, eu falei do início aí, das cavernas, a industrialização, a evolução das técnicas e tecnologia. E no próximo vídeo, eu vou falar da matriz tecnológica e da revolução industrial, tá? Como essas matrizes tecnológicas, né, foram introduzidas aí ao longo do tempo nessa revolução industrial, beleza? Fico por aqui, beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.